Vamos lá então para mais um podcast Negócio de Viagens e hoje nós estamos com o Douglas da Pátria, é isso aí? Isso. Ah, show de bola então. Como é que estão te tratando aqui no Sul? Muito bem, viu? Gostei Muito bem. da região. Chegou ontem. Agradável, pessoal educado. Show de bola, show de bola. Pessoal, hoje vai ser uma conversa um pouco diferente, tá? Por quê? Porque o Douglas está representando a Pátria, que é uma consolidadora e uma operadora. É isso, Douglas? Acho que vamos começar por aí já. Isso. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Meu nome é Douglas, tá? Sou executivo da Pátria. A Pátria já está há mais de 20 anos no mercado. Nós temos duas plataformas que super atendem quem tem agência de viagem, tá? A operadora é voltada para pacote turístico, enquanto a consolidadora, ela tem vários produtos turísticos também, mas o principal é o aéreo. Então, se você quiser focar mais no aéreo e também tem outros produtos disponíveis, você vai na consolidadora. Quer um pacote, quer unir tudo em um único carrinho e fazer um único pagamento, vai na operadora. Tá? Então, a gente tem duas ferramentas que atendem qualquer situação, a agência de viagem. Cara, isso é muito legal, já vou aproveitar para falar com o pessoal. Eu já fiz vídeo de vocês lá no YouTube, né? A gente se conheceu no evento em BH, porque a agência que está acostumada a fazer tudo separado, ela cota chip de celular num lugar, ela cota seguro em outro, ela cota aéreo em outro. Não, ali com vocês é tudo na mesma tela, né? Exatamente. O cara vai só clicando ali e vai colocando, né? Como que o cara faz um processo de gestão de 5 produtos comprados aí de maneiras distintas em plataformas diferentes? É complicado, não é fácil. Então, você conseguir em um único local comprar chip, comprar aéreo, passeio, hotel, ter suporte, é realmente um diferencial que tem no mercado, tá? Que a consolidadora operadora oferece. E uma coisa muito legal, assim, é que aumenta muito a margem, né? Por exemplo, colocar um seguro viagem, que é R$20 por dia para o cliente. O de vocês lá dá uma margem de que 40% para a agência? Exatamente. Na consolidadora é 40% de comissão, tá? Então, dá uma rentabilidade muito interessante. E as tarifas que a gente tem diretamente com o fornecedor também são bem interessantes, dá pra trabalhar bastante com os clientes diretos da agência. Cara, isso é sensacional, assim, quando eu conheci vocês, eu comecei a usar e hoje a gente passa para os mentorados ali, o que mais me chamou a atenção foi isso, porque é um seguro que para o cliente vai ser R$200 por pessoa, mas fica 40% para a agência. Exatamente, então a agência consegue oferecer um serviço de qualidade, tá? E ainda rentabilizar em cima daquele serviço, daquele produto, tá? Show. Então, cara, e vamos lá, vamos dizer que o pessoal não reconheceu o teu sotaque ainda. Bacana. De onde é que vocês são e, né, por que são de lá, como é que é a história aí? Então, como eu falei no início, a Pátria é uma consolidadora mineira, tá? Toda a nossa marca é pensada em Minas Gerais. A cor vermelha que se destaca bastante com a marca é devido à bandeira de Minas Gerais, tá? As letras curvadas, arredondadas, é homenagem às montanhas que tem em Minas Gerais. Então, a marca... As raízes são mineiras, nós somos muito família, pé no chão, somos muito próximos. Então, a cultura da empresa tem raízes mineiras tradicionais, tá? Então, a gente tem pé no chão, vai com calma, com paciência, não dá um passo maior que o outro, vai devagar quando precisa. Então, tudo é pensado em Minas Gerais. A gente tem uma sede em Belo Horizonte, no bairro Lourdes, e tem uma filial em São Paulo, tá? Na Avenida Paulista. Então, a intenção, ano que vem, é ter um executivo em cada estado do país. E, felizmente, ao trabalho duro e assertivo da nossa empresa, de todo mundo, a gente está conseguindo dar bons passos, tá? No mercado. Cara, e BH tem muita agência grande, né? Minas Gerais em si tem muita agência... Minas Gerais é um mercado muito interessante, tá? Acho que só perde para o de São Paulo. Tem muita agência com potencial, tem muita agência que sabe fazer um negócio e cada agência tem um perfil, né? Interessante. Umas vão corporativo, outras focam em lazer e ambas conseguem ali fazer o seu ganha-pão de maneira bem eficiente e assertiva. Cara, show. E deixa eu assim, hoje nosso público aqui, tá? Pelo menos do meu canal, é o pessoal que tá começando, né, no negócio de viagem, muitas vezes agência, e a grande maioria usa milhas. A gente continua usando milhas, mas eu vejo que tem alguns perfis que é muito melhor o cara fazer com consolidadora. Por exemplo, empresa que você falou. Eu acho ruim do cara vender lá para 20 executivos uma viagem usando milhas. O preço da milha, o preço da passagem altera. Tem um perfil de quem usa consolidadora hoje, operadora? O que você vê aí para ajudar o pessoal? Olha, quando a gente fala em escalar, em agilidade, profissionalismo, a gente fala em consolidadora operadora. Você não vai ficar 2 horas, não vai ficar 2 horas cotando. Em 5 minutos você cota, faz a reserva e emite. Então você perde tempo fazendo venda, não cotando, tá? A gente fala em eficiência, em assertividade, tá? Em profissionalismo. E com a consolidadora você tem suporte.
não tem chance da reserva cair. Se acontecer alguma coisa, você tem toda uma equipe te respaldando por trás. A gente vai pegar na sua mão, teve uma alteração de voo. Nós fazemos a checagem, nós reacomodamos se precisar. Então, não é só agilidade e praticidade, é parceria. Cara, isso é legal que você falou, porque até para o pessoal entender. Nós utilizamos milhas, né? A gente começou com milhas, só que quando eu falo de milhas, eu tenho a companhia aérea, eu tenho o cliente, eu tenho a agência e eu tenho o fornecedor de milhas. Então, eu tenho pelo menos 4 etapas. Isso quando o fornecedor não usa a milha de outro, né? Eu tenho 5 etapas, tá? Quando eu falo de consolidadora, eu tenho o cliente, a consolidadora que está dentro da companhia aérea, né? Vocês representam eles ali. E a agência, são 3 intermediadores, né? E o meio de pagamento, o cara faz para vocês. O linkzinho de pagamento lá que gera, na hora que ele cota lá, já gera o link. Ele não precisa usar um meio de pagamento externo. Exatamente. Ele usa a nossa forma de pagamento, tá? Tá vinculada diretamente com a companhia aérea. Então, você não precisa terceirizar isso. Então, você cota dentro da plataforma, faz a reserva dentro de uma única plataforma e paga da mesma maneira. Simples, prático, rápido. Manda o link pro cliente. Manda o link pro cliente, você pode pegar os dados do cartão dele, tá? A cotação é totalmente personalizada. Na operadora, a gente tem uma cotação que chama orçamento web. Então, a gente gera um site, praticamente, pro cara, um link de site. Ele entra, vai ter as fotos do hotel, vai ter a rota desejada, a forma de parcelamento. É um orçamento super profissional. Então, são várias ferramentas, são várias variáveis que o pessoal pode explorar, tá? Falando em variáveis que o pessoal pode explorar, a gente fala muito dessas possibilidades. A gente fala também sobre o corporate. Você tem uma possibilidade, uma abertura de um cliente corporativo, que tem uma empresa que viaja bastante, que seus funcionários precisam viajar constantemente. Você pode utilizar a nossa plataforma para gerar outro sistema. A gente tem 2 sistemas. O Self-Booking, que é um layout mais intuitivo, mais simples, que a própria agência visualiza, só que ela cria uma unidade para esse cliente. O próprio cliente cota, reserva e emite. Você pode colocar modo atualizador, você pode colocar uma margem personalizada dentro dessa plataforma. E a gente tem um corporate, que é uma variável do Self-Booking. O corporate é um layout mais enxuto e pensado em empresas. Então, você gera um site, tá? Nós geramos esse link, criamos o usuário para o pessoal, tá? Então, vai ter um pessoal que emite, que cota, que reserva. Tem todos os produtos embutidos, hotel, aéreo, carro. E você pode oferecer para essas empresas diversas. É só uma ideia, só mais um insight, tá? Talvez ajude, né? Ajuda. Cara, alguma virada de chave. Cara, e isso, assim, eu falo muito, inclusive a gente vai falar, né, no evento aí do Sul Milhas, que o que acontece? Vamos lá, você fechou com uma empresa. Cara, vamos trabalhar junto? Vamos. Eu te entrego um sistema para que o teu time de vendas, por exemplo, possa olhar a reserva dele e o hotel. Ele não precisa ficar chamando no WhatsApp, mandando mensagem. Ele vai lá, ele faz uma pré-reserva ou ele faz a reserva mesmo? Ele faz tudo. Ele pode fazer uma cotação, ele pode fazer a reserva, pode finalizar. Então, se a empresa tiver um perfil de querer autonomia, querer praticidade, e tiver alguém disponível na equipe, esse sistema é o ideal para ela, tá? E para a agência, sim, é bem interessante porque ela não precisa cotar, não precisa emitir, ela só faz um processo de gerenciamento, ela gerencia aquele sistema, caso tiver algum problema, tiver alguma dúvida, tá? Então é um caminho bem interessante se a pessoa tiver abertura, se a agência tiver abertura de conseguir implementar isso. Cara, eu vejo isso como uma tendência, tá? Eu já tenho falado para os mentorados, assim. Porque a empresa, ela quer segurança, né, no sentido de tipo, comprar por um lugar. Ela quer o suporte, se der algum problema com algum voo, qualquer coisa que alterar, tem alguém que me ajuda. E fica um custo menor. Se comparar com a passagem normal, ela faz tudo no mesmo lugar ali, né? Deve ter relatório de usuário, quantos, né? O orçamento utilizado, deve ter todo um sistema assim. E para a agência, tem custo com vocês? Nenhum. Não tem nenhum custo de aquisição, nenhum custo de manutenção. Tem todo o suporte por trás, caso você precise, tá? A gente pode sentar com você e explicar como funciona o sistema, porque você precisa levar essa proposta para a empresa para conseguir implementar. Então a gente senta, mostra como funciona o sistema, caso a agência não conheça, para ela conseguir ter uma base, conseguir efetivar o cliente, mostrar essa proposta com propriedade, tá? Para conseguir deslumbrar esse cenário, tá? Que é bem interessante. É bem interessante. Quem fez e trabalha, assim, é um retorno bem interessante, tá? Cara, eu acho interessante. E as agências que estão aí, né, nos assistindo, os agentes, tem um perfil para poder trabalhar com vocês, assim? Tem que estar vendendo 100 mil, 200 mil? Como é que é isso hoje?
Olha, essa é uma das vantagens da Pátria. A gente não tem algo pré-estipulado. Então, se a gente está começando faz um mês ou já tem 3 anos de mercado, 5 anos, a gente vai atender ela da melhor forma possível, tá? A gente tem todo um planejamento para conseguir atender quem já está há mais tempo no mercado e quem está iniciando, tá? Show. Vocês têm gerente, né? Por exemplo, o Douglas é o nosso gerente, tá? Ele fica lá dentro do nosso grupo lá, Isso, quando o pessoal precisar. O pessoal marca ele lá, eles trocam uma ideia, né? Isso, exatamente. Essa é a vantagem, né, de ter um executivo de contas. O executivo de contas, ele faz um papel ali de orientação. É o ponto focal da empresa, da agência. Então, a agência, se tiver uma dúvida, tiver alguma urgência, ela pode chamar o executivo de contas, tá? Eu cuido dessa parte de mentoria. A gente também tem outros por regiões, tá? Então, ele vai orientar, ele vai conseguir, se possível, já fazer essa primeira tratativa, tá? Dependendo da situação, se for algo que precisa de um suporte especializado, a gente vai contar com nossa equipe de especialistas, tá? Que trabalham internamente dentro da empresa. Então, a gente vai encaminhar esse atendimento. Nós temos vários canais, tá? Então, por e-mail, a pessoa pode solicitar, a gente tem telefone, tem WhatsApp. Então, a gente consegue dar todo o suporte para a agência, qualquer parte dessa operação. Remissão, cotações específicas, em trechos mais difíceis. A gente também trabalha com grupos. Então, se a gente chega com uma demanda com mais de 10 pessoas para embarcar, é difícil fazer essa operação. Não é simples. Você cotar com o fornecedor, você fazer a junção e emissão de tantas passagens juntas, sem ter uma alteração de preço. Então, a gente tem um setor dentro da Pátria responsável por fazer esse processo de cotação, de reserva e de emissão. Então, a gente só precisa mandar os dados. A gente faz todo esse processo para ela. Cara, sensacional. Pro pessoal que não sabe, né? Muita gente não chegou nesse problema aí ainda. Esse problema é novo para eles, mas vão chegar. Tomara que chegue, né? Porque quer dizer que tá indo bem. É um bom problema. É, um problema bom. O que acontece? Quando você vai emitir lá, por exemplo, com milhas, ele libera até 9. Se você emitir aqueles 9 e depois você for emitir mais 9, certamente essa segunda turma aí vai estar mais cara. Com milhas é o dobro, tá? Na hora, assim. Às vezes tem que abrir 2 janelinhas, botar 9 em cada uma, tentar dar confirmar na 2, mas não dá certo. E tendo isso aí com vocês facilita demais. Primeiro porque o cara passa os dados e vocês fazem. Isso, né, ou seja, tira até o peso do agente que está fazendo essa operação. E segundo que não muda o preço. Né? Porque você chegar na empresa e falar, olha só, eu tenho 30 pessoas, deixa eu te contar, essas 10 primeiras vão pagar tanto, essas outras 10 vão pagar tanto, e essas aqui eu não sei ainda, mas eu vou te dizer, mas vai aumentar. É difícil, né? Manter uma operação assim, né? Exatamente. Grupos, ele consiste de 4 passos. Primeiro, é a confirmação, tá? Então, você mandou a solicitação para nós. Nós cotamos, fazemos o planejamento e o orçamento e te enviamos. Então, se você gostou, se o cliente aprovou, você vai confirmar. Dentro dessa cotação tem um sinal, que vai depender de cada companhia aérea, tá? Esse sinal, ele serve de entrada para fazer o processo inicial de confirmação. Depende da companhia, gera em torno de R$60, R$80 por assento nacional, vai depender da demanda também, tá? A gente informa tudo isso de maneira detalhada nessa cotação. Então, você faz o processo de sinalização. Sinaliza, a partir do momento que você sinaliza, a tarifa ela não sobe mais, ela já é mantida. Depois disso, tem um prazo para fazer um processo de pagamento, para você pagar, e tem outro processo para fazer um processo de nomeação. Então, dentro desses 4 passos, tem muito jogo aí. Então, a gente, geralmente, vou te falar algumas estratégias. A gente recebe, tá, do cliente final e faz o processo sinal. Coloca o dinheiro para render, Sim. Deixa render até o prazo de pagamento. Entendeu? Então, ela consegue capitalizar ainda mais. Sim. Pode pagar no cartão, nos cartões distintos dos clientes, à vista. Então, o grupo tem muito jogo aí. E assim, quando a gente fala em grupo, a gente fala em mais de 10 pessoas viajando simultaneamente. Então, a gente está falando de uma rentabilidade também bem interessante. Vamos pegar aí um voo internacional, 3, 4 mil por pessoa, 10 pessoas com 40 mil já, né? Se eu tenho que dar só uma entradinha ali, R$1 ali para começar a brincadeira, cara, sensacional, tá? Deixa ali o dinheiro no CDB rendendo aí 2, 3 meses ou mais, né? Depende do prazo da viagem. Sim. Quanto mais distante for a viagem, maior o prazo que você tem para fazer o pagamento. Então, é muito jogo e muita estratégia. Nesse mundo de consolidadora, tá, tem, sim, uma série de variáveis que você pode jogar a favor da agência para conseguir rentabilizar ainda mais, além daquela comissão que a gente passa por padrão.
Cara, sensacional. Eu até não sabia dessa questão de não mudar o preço logo na primeira parte. Assim que você dá o sinal, você trava a tarifa e o preço fica estável. Tá? Isso também é denominado bloqueio. Então, para fazer um grupo, você tem que fazer um bloqueio primeiro. Tá? Então, o bloqueio segue o mesmo passo do grupo. Se você tiver um itinerário interessante, que tem uma demanda específica no final do ano, por exemplo, se você tem um grupo de 15 pessoas que vai de Porto Alegre para Recife, dezembro, você já pode fazer um bloqueiozinho ali, dar um sinal. Se eu não me engano, lá ela não impede sinal, dá pra fazer o bloqueio, inclusive, que já é bem interessante essa informação. Você faz um bloqueiozinho, a tarifa não vai subir mais, você vende ali, o pessoal recebe o dinheiro, deixando render, vai finaliza. Vai usando outros clientes ali. Só não pode perder esse dinheiro, né? Não pode se emocionar. Cara, sensacional. E pessoal, o que é interessante a gente entender, tá? Sim, no começo é venda. Cara, é vender. Quanto mais vender, melhor, é legal. Só que chega um momento que você já tá vendendo 200 mil por mês, você já tá com 2, 3 pessoas no time, e você sabe que cada mudança que você for fazer vai ser caro. Ou você vai ter que colocar alguém que ganha muito bem, ou você vai ter que colocar uma sede. E aí, para você aumentar o lucro, é você trabalhar no processo. Né? Poxa, peraí, deixa eu ver, esse tipo aqui eu tô perdendo. Cara, eu tô fazendo cotação aqui, tô fazendo uma média, porque eu vejo muita gente faz assim. Pô, eu tenho passagem a 1.500, tenho passagem a 2.000, vou fazer uma média de 1.700 aqui. Porque daí, se subir, eu tento me virar. Mas se você tem esses recursos que você consegue com consolidador, eu não preciso ficar chutando. Eu posso ir lá e ter certeza do valor que eu vou pagar para 10, para 20, para 30 pessoas, né? E aí a gente entra com o público de empresa, o público de... Eu vejo muita gente que vende para time, atleta de vôlei, de futebol e tal, que é uma galera que tá indo junto, né? Essa parte esportiva também é muito interessante, porque geralmente tem campeonato o ano todo. Tá? Eu conheço algumas agências que trabalham com isso. Então, tem viagens o ano todo. Toda vez que tiver uma viagem aí, 20, 30 ou mais. Sim. Então, também é um cenário muito interessante a ser explorado, tá? Tem que ir nesse ecossistema, tem que ter entrada, tem que ter um networking ali, tem que ir no lugar certo. Mas se você conseguir um cliente do tipo, todo mês, 2, 3 meses, você tem um grupo para fazer desse pessoal. Não é um cliente, né? São 30 que tu conseguiu, né? Exatamente, 30. Bem interessante. E na parte da operadora, a gente tem um perfil de pacote turístico, tá? De lazer. Porque na operadora você pega todos os produtos, aéreo, hotel, coloca em um único carrinho e gera um único link, independentemente do produto. Então você consegue fazer um único pagamento até 10 vezes sem juros, independentemente da companhia aérea, independentemente do hotel, do carro. Isso é muito interessante, porque traz praticidade de você conseguir dividir tudo em até 10 vezes sem juros, tá? E quando a gente fala em pacote, você tem essa margem aí de conseguir passar para o cliente parcelamento fixo, né, sem alteração. Sim. Na consolidadora, o parcelamento do aéreo depende da companhia aérea, do hotel, divide entre 6 vezes sem juros, carro 6 vezes, e na operadora, você pega tudo isso, coloca em um carrinho, faz um pagamento de até 10 vezes sem juros, independentemente do produto. É interessante. Cara, demais, porque, vamos lá, às vezes eu pego isso, o pessoal me fala, eu tô vendendo passagem, mas depois eu vou vender hotel. Legal. Só que primeiro eu vou ter que cobrar em 10 vezes lá, ou 4 muitas vezes, né, a passagem, o cara já fez um pagamento. Já teve um atrito, né, cara, tirei dinheiro do bolso, tá, já tô sentindo aqui. Aí agora eu vou te vender mais um hotel, que talvez vai ser em 10, aí eu vou tirar de novo. Agora é o seguro, peraí, deixa eu te gerar um outro linkzinho aqui. Cara, se eu passo 10 de 300, 10 de 400 pro cara... O cara só vê uma cobrança só no cartão dele, 10 vezes menos. Ali, amortiza um pouco, né? Dói menos, né? E assim, isso é uma tendência da pessoa entender, porque a gente tá vendo, por exemplo, esses dias aí eu vi alguém que postou que o Nubank tá vendendo chip de celular agora. Por que será que eles estão fazendo isso, gente? Por quê? Porque é muito mais fácil você ter tudo num lugar só. Justamente. Né? Pô, os caras não são gigantes por acaso, os caras são gigantes porque eles sabem o que estão fazendo. Então é muito interessante porque facilita muito a tua operação, né? Você vai lá, você escolhe as opções 10 vezes, gera o link, o cara paga, acabou, tá tudo resolvido. Eu não preciso ficar, não, deixa eu olhar o hotel, não, deixa eu ver se tá tudo certo com o seguro, deixa eu ver se tá tudo certo com o chip de celular, deixa eu ver. Cara, não. E assim, uma coisa que me chamou a atenção é que os parceiros de vocês, eles são grandes, né? Por exemplo, o chip de celular, acho que era com a Airalo. Exatamente. Porra, gigante. Airalo, Omnibusiness. Entendeu? Não é, o cara que tá vendendo chip. Não, o seguro de viagem também. São os mesmos que tu compraria individualmente hoje num site de comparação de seguro. Exatamente. Uma coisa interessante também, Marrone, dessa parte consolidadora, é o processo de gestão de produtos e vendas. Quando você compra em X, Y, Z, você tem ali as reservas que estão dissipadas.
Você não tem uma gestão dela. Quando você compra na consolidadora, você tem uma ferramenta lá que chama reservas, que você consegue fazer uma gestão por nome do passageiro, independentemente da companhia aérea que você compra, independentemente se é hotel, carro, você tem tudo em um único lugar. Então a gente fala em processo de gerenciamento muito mais profissional. Você não precisa ficar, vou pegar uma planilha de Excel, vou colocar aqui, esse localizador foi comprado no site Y, esse localizador foi comprado no site B. Tudo em um único lugar, você consegue fazer esse processo de acompanhamento, esse processo de entendimento das suas vendas por dia, por semana, por mês, de maneira profissional. Tá? É uma das ferramentas e uma das vantagens da consolidadora. Cara, e deixa eu te perguntar agora, aproveitar aí o teu know-how. A gente falou da Pátria, mas deixa eu te perguntar, trabalhando com a Pátria, você está há quanto tempo já? Olha, vai fazer 3 anos que eu estou trabalhando com a Pátria. Eu iniciei na parte de emissão, depois fui para suporte, e agora estou como executivo, então eu consigo, pelo menos, ter uma visão um pouco mais panorâmica dos processos, e assim conseguir dar uma orientação e um direcionamento melhor quando tiver uma demanda, tiver uma urgência, tiver um problema para as agências que eu consigo atender. Então, essa é a vantagem de você ter passado aí por alguns segmentos dentro da consolidadora e operadora. Muito interessante. Cara, e assim, o perfil de agência que tu vê lá que dá certo, o que tu diria assim, se tu fosse hoje dar uma dica pro teu filho? Cara, filho, é o seguinte, tu vai montar a agência, eu vou te dar os caminhos. O que tu diria para ele? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, tá? Muito interessante, porque existe 1000 perfis de agências que dão certo. 1000 perfis. Na minha concepção, o que faz uma agência dar certo é conseguir ter uma frequência recorrente de clientes, independentemente de quais sejam, e ter um ticket médio um pouco mais alto em relação ao mercado. Por quê? Com um ticket médio um pouco mais alto, você tem um lucro por cliente maior. Tá? E você tendo uma frequência de clientes mensal, todo mês você tem uma X, Y, Z frequência de clientes que não oscila bastante, você tem um fluxo de caixa constante. Então você consegue deslumbrar melhoras, mais recursos dentro da sua agência. Pode ser tanto com o público corporativo, tanto com o público de lazer. Eu vejo também que uma das partes mais difíceis, quando a gente fala em agência de viagem, não seria necessariamente aprender a mexer na plataforma. Não seria necessariamente entender os mecanismos que estão por trás da estrutura de uma agência de viagem. Na minha concepção, a parte mais difícil é você conseguir bons clientes. Sim, tá? Total. Porque com um cliente, você consegue ali ter o retorno do seu intelecto, do tempo que você investiu, aprendendo aquelas ferramentas, e consegue capitalizar esse conhecimento que você tem dentro da agência de viagem, tanto em consolidadora, quanto na parte de gestão financeira, e por aí vai. Cara, total, concordo. E para ajudar e complementar até pro pessoal, quando ele fala de previsibilidade de clientes, né? Ou seja, todo mês é no mínimo 100 mil, muitas vezes tu não sabe de onde vai vir, mas vai vir 100 mil. Isso é sobre não vender só por indicação, tá? Eu vejo que parece que existe uma febre no mercado que é indicação. Indicação é lindo, mas você tem que ser grande para ter indicação. Se você fez 2 vendas, quantas indicações você vai ter no próximo mês? Talvez uma. Não dá para ter um negócio assim. E o que tu falou de ticket alto, isso é sensacional, por quê? Quando eu comecei nesse mercado, eu entendi que a agência, ela faz agenciamento. É isso que a agência faz. Ela não está focando em preço. Ela pode conseguir um preço melhor, mas o foco dela é agenciamento. Agenciamento é dizer, cara, para você tomar água no podcast, o melhor copo é esse aqui. Ó. Talvez ele não seja o mais barato, mas esse é o melhor copo. Isso é agenciamento. Quando você pega uma passagem de 3, 4, 5 mil, eu estou pegando uma passagem que o cliente não conseguiria comprar sozinho. Porque o voo Porto Alegre-São Paulo, ele compra. A maioria dos clientes conseguiria fazer isso, né? Ele entra lá no Google, entra no Latam, sei lá. Agora, e o voo para Dubai? E a viagem para a China? Será que ele sabe como fazer? Daí entra a agência. E aí eu tenho um ticket de 3, 4, 5, 6 mil. Eu ganho muito mais. O meu cliente vai poder parcelar e tal, é seguro. Então acho que o pessoal muitas vezes não entende disso aí. E tem características de região do Brasil? Tem alguma coisa mais que tu diria pro teu filho? Ó, filho, vai vender ticket alto, vai vender o meu... E o que mais que você diria aí? O que você vê? É mais empresa? É mais turístico? Olha, essa parte de cliente, eu acredito que o corporativo ele tem um giro mais rápido, tá? O corporativo ele tem um ticket médio também alto, porque muitas vezes ele só precisa viajar independentemente do preço. Sim. E eles têm o capital para fazer isso. O público corporativo é um público muito interessante por causa da rotatividade alta, do ticket médio e da decisão também que é muito rápida. Ele fala,
cota aí, isso, amanhã vou voar. Precisa até às 9 da manhã. O cara de lazer, você manda a cotação pra ele, demora 5 semanas pra responder. Aí quando ele responde assim, muda aqui o hotel pra mim, por favor, você manda de novo. Se fechar a cotação, muda tudo é de novo. muito tempo, demora a rodar. Não que seja interessante, mas quando a gente fala em rapidez, em praticidade, eu acho o público corporativo, se a gente tiver a oportunidade e a vontade de correr atrás, muito interessante, eu acho muito interessante. Cara, show. Tu sabe que eu vou falar sobre isso. Na verdade, quando o pessoal assistir esse podcast, o evento já aconteceu, tá? Então eu tô falando no futuro. Que é o quê? Cara, venda pra quem precisa viajar e não pra quem quer viajar. Por que isso? Porque o cara que precisa é o seguinte, eu tenho que ir na filial resolver um problema que meu gerente se demitiu. Eu preciso de um voo direto. Ele não tá dizendo, mas e não tem desconto se for no Pix? E se eu te indicar alguém? Amigo, eu quero um voo pra sair amanhã de manhã, inclui mala e tá resolvido. Agora, o cliente que, se tiver barato eu vou viajar, primeiro que ele nunca acha que tá barato, né? Ah, não, eu vou esperar essa Black Friday pra ver se vai estar melhor. Não, eu vou esperar porque tá vindo uma mudança na lei. Amigo, o cara da empresa ele é o seguinte, ó, eu preciso ir numa feira, eu tenho que levar 10 vendedores, coloca a mala pra despachar e emite aí. Me mostra aqui se passar de tanto. Então, assim, realmente faz muito sentido. O que eu vejo de problema é que você tem que ser profissional para abordar esse cara. Você não pode ter um português muito ruim, você tem que aparecer, você tem que bater na porta da empresa às vezes, encontrar o dono num evento. Exatamente. Para atender o pessoal corporativo, você tem que ter uma agência redonda, já estruturada, sabendo o que você faz. Você não pode chegar lá pro cara, eu acho que, eu penso que, você falar, é isso, eu vou atender assim, assim, assado. Ele vai entrar no Instagram da sua empresa, ele vai ver o Instagram estruturado, você postando conteúdo, tá? Seria interessantíssimo se você já tivesse um cliente já com depoimento, algo do tipo. Você pega o cliente, você tá na dúvida? Esse é meu cliente, ó. Liga pra ele aí, ó. Vê o serviço que eu entrego pra ele. Eu atendo ele todo dia. Pode ligar, pergunta se é de qualidade ou não. Então é trazer coerência. Coerência é o que você quer atender de maneira direta e trazer confiança pro seu cliente e atingir esse pessoal. Cara, sensacional. Isso é uma dica boa, hein? Você Dica anota aí que essa dica aí dá ROI, tá? Cara, e o que vocês estão vendo de tendência para o mercado de turismo? Assim, vocês que estão em eventos, o que vocês veem aí? Esse ano eu fiz algumas viagens e todas que eu fiz, não tinha um voo que não estava lotado. O mercado de turismo está muito aquecido, tá? Eu fui em Porto de Galinhas e tinha uma quantidade de construções sendo feitas absurda. Uma quantidade muito grande de construções. Então está crescendo. Precisa crescer mais. Precisa de mais estrutura porque tá tudo sobrecarregado, tá? A gente tem um mercado muito aquecido. E a tendência que eu acho para os próximos anos é um mercado de turismo cada vez maior. É um mercado de turismo com cada vez mais CPFs viajando. Porque no Brasil, a gente tem amanhã eu vou falar sobre isso na nossa apresentação. A gente tem uma quantidade, vamos supor, de 15 milhões de CPFs que voam. Uma quantidade de 200 milhões de viagens. Ou seja, o mesmo CPF viaja várias e várias vezes. Na minha concepção, a quantidade de CPFs vai aumentar. Porque essa parte de viagem vai ser mais acessível, tá? Para quem tá entrando nesse mercado, para quem quer viajar a lazer. E as pessoas vão crescer. Elas estão crescendo de maneira pessoal. Ela crescendo de maneira pessoal, ela vai conseguir viajar, ela vai conseguir um carro melhor, que vai precisar que ela se desloque. Então, eu vejo o futuro do turismo, sim, de maneira muito positiva. Cara, tu sabe que tu falou algo sensacional aí, e é outra informação que eu trago também na minha palestra, que é o quê? Pergunta para um pré-adolescente. Cara, o que você quer quando você fechar 18 anos? Você quer uma viagem ou você quer uma festa? Você sabe qual é a resposta. As pessoas não estão comprando casa para poder viajar. O cara diz, não, eu alugo uma casa aqui, que pelo menos eu posso viajar 2 vezes por ano. É que a nossa geração, até a mais antiga que a nossa, a primeira coisa era casa. E aí, pra te comprar uma casa, muitas vezes, tu fazia um financiamento de 40 anos. Aí tu comprava um carro, mais o financiamento de 40 anos. Então não sobrava dinheiro pra viajar. Só que essa geração, eles não querem nem casa nem carro. Eles querem viajar, eles querem experiências, eles querem, né? Então, somando, né, o aeroporto falou que é sensacional, porque o aeroporto tá sempre cheio. Eu costumo falar que o cara vai no aeroporto, ele vai na sala VIP. A sala VIP tem uma sala, uma fila VIP. Tem uma fila VIP pra ficar em pé, pra poder ficar na sala VIP. Então, peraí, não tô falando de qualquer pessoa viajando. O cara tem um cartão Black, né? Tu olha pras pessoas, tu vê, o cara tem uma mala Rimowa, entendeu? O cara tá com Rolex no pulso, tu fala, cara, peraí, tem dinheiro nesse mercado aí. E não sei se vocês viram uma informação que saiu agora,
20 dias atrás, que o avião passou o ônibus como o principal meio de transporte coletivo entre estados. Saiu Sério? agora. O avião ganhou desde a pandemia. Cara, a Interessante. gente tá falando de 15 milhões de pessoas viajando numa população de 250 milhões, num país pobre, onde as pessoas preferem viajar de avião do que de ônibus. Cara, passou desde a pandemia que isso não tinha acontecido. Interessante essa informação. Muito interessante. Então, imagina. Então, o mercado de turismo, Marrone, ele tá muito aquecido, vai continuar aquecido e vai continuar crescendo. Então, tem muita oportunidade de negócio. Muita oportunidade de negócio. Para quem está começando a agência, para quem já tem uma agência há mais tempo. E para mim, a tendência vai ser essa. Construção de mais aeroportos é uma necessidade. Uma construção maior de estrutura para receber esse pessoal, tá? Trazer conforto nesses aeroportos. Conseguir também uma quantidade maior de hotéis, de receptivos. Então, acredito que tudo está caminhando para a gente conseguir ter um mercado cada vez maior, mais estruturado e com mais oportunidades. Cara, e o que você comentou um negócio que muitas vezes o cara que começou a agência ele não pensa, é que a agência não vende só passagem, né? A agência pode vender o hotel, pode vender a passagem, pode vender o seguro, pode vender o chip de viagem, que não tem como viajar sem internet. Não tem como você ficar, né? Exatamente. Então, o cara chega para você pedindo uma passagem aérea, mas vai precisar de um hotel. Ele não vai ficar na rua, né? Sim. Chegar lá eu vejo. Ele vai precisar de um hotel. Ele vai precisar, talvez, de um seguro viagem, que é interessante. Antes ter, e não precisar do que precisar e não ter. Sim. Ele vai precisar também, vamos supor, de um transfer do aeroporto pro hotel. Então, cabe à agência chegar para ele e falar assim, olha, eu tenho X, Y, Z. Você tá pegando um aéreo, mas olha esse hotel aqui. Interessante. E na Pátria a gente tem todos esses produtos. Então, a gente tem aéreo na consolidadora, hotel, carro, seguro, chip. A gente tem um rodoviário também na Cara, isso é consolidadora. legal, isso é diferente, Tá? né? Na operadora, a gente tem alguns produtos que não tem na consolidadora. Passeios, ingressos, transfers. A gente também tem um bloqueio aéreo, que a gente bloqueia rotas específicas em datas estratégicas. Vamos supor, Gramado, Lataluz em Gramado, Recife no verão, Porto Seguro. A gente corre esse bloqueio, aquele que eu citei no início, que a gente faz o processo de sinalização. Então, a Pátria corre esse risco e disponibiliza para vocês, os agentes, revenderem. Então, o cara nem sempre ele precisa pôr dinheiro. A gente põe para ele. Aí ele pega. Esse bloqueio, como a gente deu o sinal, a tarifa não oscila. Então, é uma tarifa estável. Ele pode pegar e divulgar. Então, é muita possibilidade de negócio. Aí vai caber a agência ser estrategista. Fala assim, pô, tem isso aqui e eu tenho esse cliente. Ah, eu tenho um cliente corporativo que eu mesmo atendo ele manualmente. Será que o sistema de corporate, para ele não seria interessante? Será que ele não teria entrada nesse sistema? Ah, vou estudar. Vou estudar para oferecer para ele esse sistema porque eu não preciso mais cotar. Então, vai depender da agência ter essa parte de racionalidade para conseguir fazer uma oportunidade crescer, né? Um negócio ser um negócio ainda maior em relação aos seus clientes. É a inteligência de negócio, né? Exatamente. Porque assim, eu entendo que talvez o cara fala, pô, mas peraí, se eu der um sistema pro meu cliente, talvez ele vai aprender a fazer sozinho e vai me tirar do jogo. Ok, você pode pensar assim. Mas saiba que o teu concorrente, quando abordar ele, vai abordar ele com o sistema. Vai dizer, não, eu vou te dar um sistema personalizado com o teu logotipo, você pode só usar. E aí você que estava lá no manual respondendo... Você vai perder o cliente. E aí? Pois é. Então, a agência, né? Todas as agências que vão estar no seu evento amanhã, que vai ser bem interessante, a gente vai falar um pouco disso. E ela está buscando conhecimento. Então, ela está um passo à frente em relação ao mercado. Está de braço cruzado lá, esperando o cliente vir. Ela quer estudar, quer aprender como capitalizar cliente, quer aprender sobre novas plataformas, para não perder as oportunidades que aparecem aí frequentemente para todos. Cara, sensacional. Sabe que eu conheci vocês, né, pessoalmente no evento de BH, né, no Milhas de Gestão aí do André. E aí eu vi a palestra, né, do Daniel, achei sensacional, questão de números, de informações, porque eu vejo assim, uma coisa é o cara saber fazer, que nem tá falando, cara, eu sei emitir e vamos lá, eu sei vender. Só que quando você tá por dentro de um sistema, de um ecossistema, que ele tá pensando lá na frente, por exemplo, como é que eu vou fazer tráfego pago se o preço muda toda semana? Como? Aí quando o cliente fala, cara, eu quero, tu fala, pois é, mas não tá mais aquele preço, agora aumentou um pouquinho. Ele fala, então eu não quero mais. Aí tu gastou o tráfego e não vendeu. Se eu tenho um bloqueio, principalmente numa região mais cara, que eu tenho um diferencial. Porque o segredo não é falar, compre comigo com desconto. O segredo é falar, essa rota aqui eu tenho. Por exemplo, aqui no sul, que a gente tá, Porto Alegre, aqui, cara, a rota mais fácil de vender é Chile, em julho.
Ah, que legal. Por quê? Porque é barato e rápido. A gente tem voo direto aqui com a Latam, entendeu? Um voo que custa R$1.500, R$3.000 uma família vai ver a neve. Caramba. Cara, pra quem mora lá pra cima, R$3.000 ele não chega nem aqui no sul, entendeu? Só que se tu tem isso de forma estratégica, você pensa, peraí, esse cara que vai lá, ele vai precisar de transfer, neve, tem que ter seguro, entendeu? E aí eu vou incluindo. Pô, vai precisar de chip de celular, não vai querer ficar lá na neve sem, né, sem mandar fotinho pra família. Vamos colocar junto. Aquele meu ticket de 1.500 por pessoa, já tô fazendo o negócio virar 1.900. Uma margem muito mais do que 10, 12, 15%. Exatamente. Entendeu? Então o pessoal procura muito, pegando esse gancho de bloqueio que você falou, procura muito as lâminas que a gente divulga. Então nós fazemos também lâminas e disponibilizamos para eles divulgarem com os bloqueios. Show. Então ele pode fazer um tráfego pago justamente com bloqueio, como você falou, não tem uma alteração no voo, divulgar nas suas redes sociais, fazer um tráfego pago talvez em cima dessas lâminas e ter um retorno ainda mais interessante usando essa estratégia do bloqueio. A gente tem os bloqueios que nós fazemos e a agência pode fazer um bloqueio específico. Ela pode fazer um bloqueio para o Chile. Pois é, você falou. Qual é a data da neve no Chile, você Cara, sabe? julho e agosto é o ouro. Ela pode fazer um bloqueio para julho, pegar um bloqueio no mínimo 10, tá? Assentos. Ela faz um bloqueio de Porto Alegre, Santiago, né? Santiago. Faz esse bloqueio aéreo, escolhe um hotel lá. Ela pode puxar até no nosso próprio sistema esse bloqueio dela com um aéreo casado, pega os dados ali, a data, a foto do hotel, faz um bannerzinho, divulga, cara, divulga. E tem tempo pra vender, né? Porque eu tô falando de julho do ano que vem, né? Não, tem meses pra vender, pra trabalhar. E como você falou que é um destino que sai muito, êxito. Êxito, com certeza ela vai ter êxito nesse processo de venda desse bloqueio. Tá? Cara, sensacional. E uma coisa legal pro pessoal que talvez, porque a gente tá falando aqui um monte de coisa pro cara que só vende passagem na dele lá, quando pedem pra ele, talvez tá meio apavorado, mas vocês têm treinamento quase que toda semana, né? Uma das grandes vantagens da Pátria em relação ao mercado é pensar em todo mundo, independentemente do tamanho da agência, se ela for grande ou pequena. Nas agências que estão iniciando, a gente tem um treinamento especializado sobre consolidadora operadora toda quarta-feira. Então a gente tem um especialista que vai sentar com você, vai te falar, olha, é assim que você cota, é assim que você emite. Então a gente tem um processo de personalização e acompanhamento, tá? Porque a gente acredita no potencial de todos, independentemente do tamanho. E a gente, na parte pessoal, a gente acredita muito nisso. Por quê, Marrone? Nós temos que dar oportunidade. A gente tem que olhar para a pessoa, independentemente do porte financeiro, da capacidade de persuasão, ou outra característica que ela tem. Porque nós, seres humanos, somos seres que estamos em constante transformação e evolução. Então, uma agência pequena hoje, que está iniciando, pode ser uma agência grande no futuro. Tá? Então, a gente tem que dar atenção para todo mundo, a gente dá atenção para todo mundo e olha para toda a agência com bons olhos e esperança. Tá? Sensacional, né? Porque muitas vezes o que o cara que está começando precisa é desse incentivo, né? Exatamente. Porque o mais difícil para o cara que está começando são os acessos. Se ele for querer vender parcelado lá, criando um link, cara, ele vai receber em 30 dias com uma taxa de 20%. Pois é. E nem toda consolidadora, ela aceita CNPJ recente. Sim. Poucas consolidadoras têm treinamento. Sensacional. Então, eu falo muito disso aí, tá? Tanto que vocês estão lá, né? O pessoal que entra tem na consolidadora mentoria... operadora que nem aceita domínio Gmail, Hotmail. Sim, esse é um domínio e-mail próprio, da empresa. Então a Pátria não tem essas restrições, pensando em atender todo mundo e ser uma empresa democrática. Tá? Não, sensacional. Porque o pessoal às vezes me pergunta, qual é a melhor consolidadora, qual é a melhor aqui? Cara, vamos fazer o que tá começando agora, né? Vamos começar a vender, vamos começar com isso aqui, ó. Vamos começar a caminhar. Depois tu vai descobrir qual é a melhor pra ti, porque é muito sobre isso, né? Pra você, pra essa estratégia que a gente tá falando de bloqueio aqui. Muita gente não sabia do bloqueio. Eu não sabia de tantos bloqueios, tá? Eu sabia do manual, mas não desse processo com a entrada. O cara já começa a ter um recurso, peraí, então eu vou montar um pacote, eu posso divulgar 3 meses ele. Se não der certo, eu consigo continuar vendendo meus outros. Porque hoje ele tinha esse medo. Poxa, eu faço um anúncio, quando o cara chega, aumentou o preço, daí eu tenho que explicar que aumentou ou diminuiu minha margem. E aí eu vendo perdendo dinheiro, já perdi, né? Já gastei R$400 de anúncio, não vendi nada. Então tem todo esse processo aí que é... E dentro da operadora, né? Você tem um sistema que você consegue manipular sua comissão de maneira precisa. Então você fez um bloqueio com um hotel que deu 2.000, você pode colocar sua comissão 600, 700 ou mais, se você preferir. Vai depender do perfil do cliente. Nessa parte de comissão, acredito que você também pode dar uma opinião muito interessante sobre isso. Manipulação de comissão. Como que é feita pela agência? Qual que é a minha recomendação? Você conhecer o cliente primeiro. Ah, é um cliente corporativo? É um cliente que não compara valor? Acho que é interessante você ter uma margem maior.
Agora, um cliente exigente, que compara preço, você vai aumentar muito? Ela vai colocar lá no alto, sabendo que ele pode olhar em outras plataformas? Aí eu já não acho tão interessante assim, tá? Essa parte de manipulação de comissão. Cara, e na verdade o mercado é assim, né? Ele te oferece eu tenho um destino muito barato, mas os outros são caros. Mas eu tô te pegando preço barato, porque depois eu sei que tu vai ficar comigo e a gente vai, né? Ou seja, eu vou compensar o que eu perdi nesse aqui, né? Deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei, tá? Essa informação. Vocês trabalham com alguém que trabalha com licitação? A gente trabalha com várias agências que trabalham com licitação, tá? Isso é legal. Licitação, nós também fornecemos a documentação necessária para ajudar a agência a concorrer a isso. E licitação também é um caminho interessante. Se a agência conseguir ter entrada, ela vai ter um cliente recorrente, tá? Que só vai ver e olhar os preços dela. Então ela pode manipular muito e jogar bastante utilizando esse recurso, tá? Então a gente dá todo o respaldo para a agência, tanto tecnicamente quanto a parte documental, da documentação. Então, a gente vai dar a documentação para a agência, que para fazer o processo de licitação é burocrático, né? Muito burocrático você concorrer. Então você tem que ter uma série de documentos, tem que ter uma agência já estruturada, e a gente também auxilia nesse processo, tá? De suporte, de documento. Então, é um mercado também que tem jogo, que pode ser explorado pela agência. Eu sabia da parte de documentação, mas não sabia se vocês tinham, né, ajudavam nisso aí, mas é um mercado que eu ouço muita gente falar. Pô, eu quero entrar em licitação. Tá aí um caminho, você já entra bem, né? Você não entra lá só pra... Você entra com parceiro. Você entra junto com o parceiro que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Sem um parceiro para estar ali dando a documentação necessária, mostrando pro órgão que você é profissional, que você tem alguém ali do seu lado, fica difícil você concorrer. Cara, sensacional. Pessoal, até para todo mundo entender, o nosso objetivo aqui, e é o meu, inclusive o próprio evento é para isso, é profissionalizar negócios de viagens. Porque eu entendi que o cara que é amador, ele vai sair do mercado. Seja porque ele não vai chegar no mínimo que ele precisa para ficar, ou seja porque o grande não vai dar espaço para ele. Mas quando você consegue entrar no mercado e ter a mesma ferramenta que um grande tem, você tá jogando as mesmas armas, entendeu? Você tá jogando o mesmo jogo com as mesmas armas, não é cada um com uma arma de acordo com o seu financeiro, né? Pô, você consegue ter uma consolidadora que não precisa de 100 mil de faturamento, não precisa ter o teu e-mail próprio. E é de graça, você vai entrar lá, você vai cadastrar. Não tem nenhum tipo de custo mensal, não tem nenhum tipo de pagamento para você entrar. Então, é tudo inteiramente gratuito para a agência, tá? É um processo muito simples de cadastro. Em 5 minutos a agência faz o cadastro conosco. É um processo também muito rápido de liberação. Então, em uma semana você já dá tudo pronto. Tá vendendo já. Já tá vendendo, já tá lucrando, já tá fazendo o jogo virar. Primeira venda em uma semana. Vamos criar esse desafio aqui, tá? Cara, bom, da minha parte aqui, o que eu queria saber, eu conheci você só há pouco tempo também, então eu também tô nesse processo, apesar dos mentorados já estarem utilizando. Eu já utilizo, inclusive gravo aula lá, né, dentro da plataforma. Eu acho que, assim, não tem por que não estar dentro. É de graça. Você não vai pagar nada. Não custa nada, literalmente. Entendeu? Você vai estar lá, você vai fazer tudo numa tela só, porque eu sei que o desafio das milhas hoje é esse. Eu acho maravilhoso milhas, mas eu tenho que cotar em dinheiro, depois na Latam, depois na Azul, depois na Ibéria, depois... Aí quando tu volta na Latam o site já trancou, aí o da Ibéria não te libera mais hoje, só amanhã, aí tu tem que mudar o IP, entendeu? Olha a bagunça que é, e tu só quer fazer uma venda. E outra, você tem todos os voos de todas as companhias aéreas do mundo em um único lugar. Não, e assim, pro pessoal que nunca viu, e eu vejo isso aí, e são coisas que me encantam por ser didático, o voo mais barato, ele muda de cor, né? Ele fica com uma corzinha amarelinha, assim. Na parte superior, a gente tem um filtro que dá uma visão panorâmica dos melhores custos-benefícios. Então, no instalar de dedo, você já tem ali, pô, esse é o melhor voo. Ele tá pintado ali, né? Tá pintado de verde. Entendeu? Isso eu achei muito legal. Tá mostrando pra uma mentorada. Olha aqui, tá pintadinho aqui, esse você não precisa olhar. É o mais rápido, geralmente é o voo direto, é o mais em conta, então facilita demais. Facilita muito. Então, gente, eu vou deixar pra vocês o cadastro aqui embaixo, tá? Aqui na descrição desse vídeo vai ter o cadastro, para que vocês sejam atendidos pelo Douglas. Isso, exatamente. Toda agência que vier do Marrone, eu mesmo vou fazer questão de atender um a um, tá? De estar com vocês, acompanhando as suas vendas, te auxiliando, te dando suporte, tá? Faço questão disso. Faço questão. E ter alguém do seu lado para mostrar como funciona o jogo, para mostrar onde você tem que ir, faz total diferença, Marrone. Não, total, cara, total. Porque é esse incentivo que falta, né? É o cara dizer, cara, não tô sozinho. Tem alguém aqui me guiando, tem alguém segurando minha mão
E se der merda, ele tá comigo também. Porque hoje, qual é o medo do cara? Não é nem o de não vender, é o medo de vender errado. Exatamente. Eu já vi o cara dizer, meu Deus, Marrone, eu acho que eu vendi errado, cara. Olha pra mim aqui, daí tu olha, tu não tá certo. Não, mas olha de novo, Marrone, porque eu tô com medo. Agora, tu tá fazendo tudo por uma maneira que nem você falou no começo. A tua passagem não vai ser cancelada. Não tem essa chance. Não tem. Ah, cancelaram, o milheiro cancelou. Não tem milheiro, gente. Não tem. É direto na companhia. Direto com a não ser que o voo seja cancelado porque aconteceu algum problema no voo. Aí, se isso acontecer, você tem toda uma equipe. A gente vai pegar o seu voo, vai conversar com a companhia aérea, vai reacomodar se for necessário, vai tentar uma solicitação de reembolso integral. Então, assim, sem respaldo e sem ajuda, o cliente não fica em hipótese alguma. Não, sensacional. Hipótese alguma. Porque o nosso objetivo é profissionalizar, tá? A gente continua usando milhas, a gente continua usando a nossa vida, mas não tem como você entrar nesse mercado sem você ter consolidadora com vocês. Exatamente. Tem alguém ali, caso você queira e tem um cliente que você precisa ter uma atenção especial, um cliente corporativo, você quer arriscar com milhas? Você não vai querer arriscar com milhas. Você tem uma passagem de 50 mil de executiva para Dubai, você vai querer emitir em um lugar seguro, que você vai ter certeza que não vai cair, que você vai ter certeza que se acontecer alguma coisa, você tem respaldo. Então você vai com a Pátria. Você vai de consolidadora operadora. Cara, sensacional. Acho que o pessoal entendeu para quem serve, o que faz. Ainda pegou umas dicas de mercado aqui. Alguns sites, algumas dicas, algumas estratégias, né? E eu sempre tento trazer isso. Não é essa parte de, vem cá, é isso. Pega essa agência, pega a agência do cara, olha, essa agência é interessante. Já viu esse mercado aqui? Já viu isso? Então, acho que o executivo de contas não é só essa parte de venda, é também a parte de auxílio, de dar uma dica, tentar ajudar, tentar fazer a empresa crescer, né? A agência crescer. E que nem você falou ali dos materiais que vocês fazem pro cara que não posta nada, e assim, não é nem tão postar, mas mandar pro próprio cliente dele. Pô, tem um cliente que faz 30 dias que não compra. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele com algo legal. A gente tem promoções, tem esses materiais que ele pode divulgar, e a gente não cobra nenhum real pra ele. Então, assim, ele ainda ganha um amigo dele no marketing ainda, exatamente, né? Ganha um marketing aí 0,800 pra ele. Cara, sensacional. Deixa eu te perguntar uma última coisa aí. E assim, o teu, né, a tua visão aí, tu falou que começou lá com a parte técnica, emissão, depois você foi pro suporte. Isso. E agora você tá como executivo de contas. Assim. Exatamente. Tá. E você acredita que a agência que dá certo, ela é porque o cara acertou um mercado ou é muito do perfil do empreendedor? Eu acredito que a agência que dá certo é aquela que acertou um bom cliente. A agência que acertou um bom cliente e consegue gerir isso, pelo menos de maneira básica, interessante, ela consegue ter um retorno, tá? Se ela conseguir um bom cliente. Pelo menos é a minha concepção, tá? O que faz a agência dar certo é conseguir atingir um mercado interessante que tem recorrência de venda e tem volume, tá? De preferência, um mercado que tem ticket médio alto. Por quê? Você faz uma quantidade menor de vendas e lucra a mesma quantidade que você teria um ticket médio menor, tá? Cara, show. Porque eu defendo isso. Inclusive, é um dos temas da palestra que eu vou dar, sobre nicho. Uhum. Porque se o cara tá com o nicho certo, ele tá com um nicho que tem dinheiro, facilita muito a vida dele, porque 10 vendas ali tá falando de... Ô Marrone, você prefere vender... ter uma venda de 10 mil ou ter 10 vendas de 1.000? Cara, dá muito menos trabalho, né? Dá muito menos trabalho. Você fazer uma venda de 10 mil equivale a 10 vendas de 1.000. Sim, então, você tem um médio alto, que eu tenho que olhar, muito importante. É muito importante. É muito importante porque você diminui o trabalho e aumenta a eficiência do seu trabalho. E assim, o pessoal que gosta de indicação, entenda que o cliente que tu vendeu 10 mil, ele vai te indicar para outro cliente de 10 mil. Porque exatamente. É o convívio dele, né? Porque é o convívio dele. O cara que tu vendeu 1.000 chorado, ele vai te indicar para outro de 1.000, que talvez vai comprar de 800. Exatamente. A agência, ela pode frequentar lugares que tem um pessoal de um poder aquisitivo mais alto. Academias de alto luxo, bodytech. Sim, cara. Clube de tênis. Clube de tênis. Sensacional, funciona muito. Polo. Então, tem essa parte estratégica que eu acredito que você também tem um respaldo e consegue direcionar melhor a agência. Gente, e ano que vem, eu vou fechar minha parte com essa dica aqui, tá? Vamos lá, eu quero ver. Vai virar mentoria. Pessoal, ano que vem tem uma data muito boa, muito cara e que muita gente vai ir. Eu já tô vendendo isso pros clientes de gestão. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Que pega 3 países. México, Canadá e Estados Unidos. Ou seja, o visto americano não sei o quê. Tem outras opções. É mais fácil talvez você conseguir o visto, né, para outra região. Então fica de olho. Porque vai ter cliente de alta renda que quer ir para lá e não sabe como é que ele organiza. Ele não sabe data, ele não sabe nada. E aí entra uma agência que está preparada para fazer isso. Eu vejo muita agência perdendo venda porque o cara não está pronto. Marrone, ele me pediu uma viagem para tal lugar, mas eu não sei nem cotar. Perdeu. Eu vou te contar a verdade, perdeu.
Faz um exemplo prático pra nós aí. O cliente quer ir pra Copa do Mundo. O cara quer ir pra Copa do Mundo, só que, por exemplo, ele quer ir pro Canadá que ele não conhece. Uhum. E aí você não sabe, com milhas, por exemplo, você não sabe nem como começar. Aí você vai no Google, daí você vai achar lá uma companhia que não tem milhas, que não tem acesso a milhas. Aí você já bate o pavor, e aí? Você podia ter feito tudo numa tela só, ter passado pra ele um parcelado, até porque vai ser 18, 20 mil, 3, 4 pessoas. Tu não quer que ele pague no Pix 18 mil, ele não te conhece ainda, ele não vai pagar no Pix, vai pagar no cartão. Então e aí, se tu não tá pronto? E tu podia estar pronto, podia ter feito um cadastro, assistido esse podcast, ter feito cadastro e vender pro cara. Sem custo nenhum. Era muito mais fácil. Sem gastar nada. Então assim, já tá vindo pra mim essa demanda. Estados Unidos, Canadá e México. Já tem as datas dos jogos, já tem a data, tá no site lá, gente. É só você criar e... Na minha rede, quem é que gosta disso? Quem é que poderia ir? Pô, peraí, tem uma empresa lá, entendeu? Tem uma empresa que tem um time, o cara gosta de jogar, será que ele não ia querer ver a Copa do Mundo? Os meus clientes de gestão é isso aí. E eu tenho cliente de gestão que a gente vende as milhas do cara, pega a grana e compra normal pro consolidadora. Porque o que o cliente quer? Resolver o problema dele. Ele não quer que tu explique pra ele o que tu fez com as milhas. Ele quer falar, peraí, eu tinha X milhas e eu viajei, tá resolvido, meu amigo. Não precisa ficar me explicando como é que eu fui pra lá, entendeu? Resolvi o sonho do meu filho, que era ver a Copa do Mundo lá e tal. Eu tenho um cliente que me pediu isso aí. Cara, eu quero realizar o sonho do meu filho. Ele não ficou me pedindo se era pela Smile, se era pela... Não importa. A minha função é resolver o problema dele, né? Tem uma dica final pra dar pra galera aí? Olha, eu vou focar aqui em 2 dicas finais. 2 dicas só pra me ganhar. Vamos lá. Primeiramente, tentar focar no ticket médio mais alto. Tá. E a segunda, que vai depender só de você pra fazer a agência dar certo, tá? Você correr atrás, você colocar a mão no fogo. Quem arrisca não petisca. Quem não arrisca não petisca. Você deu uma dica e um tapa na cara, na verdade. não veio com 2 dicas. Foi uma dica e uma frase motivacional pra eles. Show. Pessoal, vai estar aqui embaixo, tá? Aqui na descrição vai estar o link pra você entrar e ser atendido pelo Douglas. O que não quer dizer que se você se inscrever lá por outro lugar, você não vai ser atendido. Mas exatamente. Eu quero que seja atendido pelo Douglas, porque é quem eu tenho acesso. Exatamente. Inclusive, seguidamente, alguém na mentoria me fala, cara, me cadastrei ontem lá, vê como é que tá aí. Eu te passo, Douglas, fulaninho entrou aí, troca uma ideia com ele. A gente fez essa semana a gente passou por isso, né? Sim, a gente fez isso. Então, assim, vocês vão ter o mesmo acesso, sem custo, do Douglas aí, que hoje é executivo de contas, em breve vai saber o que esse homem vai ser na pátria, não vai poder mais atender vocês. Tá? Deixar um abraço aí também pro Daniel. Daniel, gente boa. CEO da pátria, tá? Ele mandou aqui representar. Show de bola. Eu venho aqui representar com todo carinho, com toda a honra, né? É responsabilidade, mas ele acredita no meu trabalho, eu acredito no trabalho da pátria. É uma empresa que pensa nos funcionários não como número, mas como pessoas. Então, é uma empresa que eu gosto bastante. Tenho afinidade muito grande com o Daniel. 100%. E vamos pra cima. 100%. Tá, galera? Vai ficar aqui. Cara, tu quer deixar tuas redes aí também, teu Instagram? Como é que é? Deixo sim. Eu posso colocar aqui. Você coloca na parte de Coloca o Instagram ali? Meu Instagram é pessoal, mas eu sigo também umas agências, o pessoal que atende. Porque a gente cria mais afinidade, conhece um pouquinho mais de mim, né? Então, tranquilo. Eu deixo aqui pra vocês, então, o link pra se cadastrar, tá? Eu vou ficar sabendo se você se cadastrar. Eles me falam, a agência X entrou, tá? Eu vou ficar sabendo. Até porque depois eu vou te incomodar se você não se cadastrar. Ontem mesmo, agora eu tava falando com uma menina, ela falou, não, eu me cadastrei ontem. Porque ontem eu mandei no grupo. Eu gravei uma aula por dentro da pátria pra mostrar pro pessoal como é que era, porque tem gente que tem, não sei como é que é. Cara, eu gravei uma aula, mostrei, e eles entraram ontem. Então, eu também acompanho isso se você entrar. E vai estar também o Instagram do Douglas aí. E quem esteve, vou falar quem esteve, porque esse podcast vai sair depois. Quem esteve no evento e viu o Douglas, comenta aí. Comenta aí, porque ele vai estar lá no evento. Amanhã eu vou apresentar a pátria, trazer de maneira mais efetiva e detalhada os insights, a visão. Números, né? Vou trazer números de venda, de share no mercado. Show de bola. Vou trazer informações sobre o turismo, que eu acho também interessante pontuar. Então amanhã vai ser bem interessante. Vai ser show. Então, se você viu o Douglas lá, comenta aí. Dá um oi. Comenta aí se ele é gente boa mesmo, esse mineiro aí, ou se ele é só um come quieto. Tá, gente? Valeu, obrigado da minha parte. Valeu aí a presença, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pensando na empresa. Eu gostei muito de você, sou um cara 10, tá? Quem não é mentorado, quem não assinou a mentoria do Marrone, vem pra dentro. Compra, tá? Vale cada centavo. Vem pra dentro. Não pode perder tempo pra aumentar o seu faturamento, pra trazer profissionalismo pra sua agência, tá? Esse cara é 10. Tempo é dinheiro, né? Esse cara é 10. Show de bola? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tá? Abraço, pessoal.